Meu irmão evangelista César Irineu Paduan, conhecido como Cezinha Paduan, é um privilégio para a nossa igreja, uma honra tê-lo aqui e um marco para o nosso pastorado lhe supervisionar nesse curso teológico. A supervisão desse estágio é mais um compromisso do nosso ministério com a educação das pessoas, que é muito importante. O ensino, ele é necessário para o progresso em todas as fases da vida. E a sua continuidade é parte importante do Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria compartilhar um texto bíblico com os irmãos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Nessa oportunidade nós vamos ministrar a palavra, como o pastor já tinha dito. Nós estamos aqui com o objetivo de cultuar o Senhor, ouvir a voz de Deus, né? Eu pedi para o pastor estar dando essa oportunidade para a gente ministrar a palavra, porque eu preciso cumprir com o protocolo, né, da faculdade, de cumprir o estágio, né? Como eu estou fazendo teologia, a gente precisa vivenciar esse momento, né, dentro da igreja, ministrando uma pregação expositiva. E hoje eu queria compartilhar esse texto com vocês. Amém? Vamos fazer a leitura do texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que esta, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras que fazia. Ora, aconteceu naquele dia que ela adoeceu e veio a morrer. E depois a levaram e puseram num quarto alto. Como Lida era perto da cidade de Jope, os discípulos que Pedro disse que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que pedisse para que ele não demorasse vir ter com eles. Pedro atendeu o pedido e foi com eles, e tendo chegado, conduziram para o quarto alto, e todas as viúvas cercavam Dorcas, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava viva. Mas Pedro, tendo feito sair todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, se assentou. E ele, dando a mão, levantou e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou viva. E isso se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Esse texto bíblico que eu queria compartilhar com os irmãos é um texto bastante diferente do costume. A gente tem um costume de a gente ministrar outros textos mais conhecidos, mas eu queria compartilhar esse texto com o tema, né, já foi exposto aqui para os irmãos: missão de vida e propósito. Amém? Nós sabemos que esse texto aqui vai nos contar que havia uma discípula na cidade de Jope chamada Dorcas. Algumas traduções diz que ela se chamava Tabita. E ela é a única discípula, mulher chamada na Bíblia como discípula, reconhecida como discípula de Cristo. E vai dizer o texto sagrado que ela era cheia de boas obras e dava esmola aos pobres. Em um determinado momento da sua vida, da sua caminhada, da sua vida, ela veio a ficar enferma. Ela ficou com uma enfermidade tão grave que essa mulher veio a falecer. Ela foi colocada num quarto alto, seu corpo, uma espécie de velório da época, e ali em volta do seu corpo havia viúvas, havia órfãos, havia pessoas chorando diante do seu corpo, lamentando pela sua morte. Alguns discípulos ficaram que Pedro estava na cidade vizinha, chamada Lida, né? E Pedro, ali naquela cidade vizinha, tinha acabado de operar um milagre, né? Deus tinha usado a vida de Pedro para fazer uma cura.
Então eles ficaram sabendo que Pedro estava na cidade muito perto e resolveram buscar Pedro para orar por Dorcas já morta. E o mais interessante é que Pedro entra naquele ambiente de velório, né, tristeza, angústia, né, de trevas, né, um momento bastante difícil para várias pessoas ali. E naquele quarto, quando Pedro entra, ele manda todas as viúvas sair de dentro do quarto. E o mais interessante, pastor Donizete, que ele não pede, a minha tradução ali, ele diz, ele faz todo mundo sair, ele manda todo mundo sair. E a partir do momento que todo mundo sai, ele se põe de joelho, ele começa a orar a Deus, buscar a Deus em oração, e aquela oração que Pedro faz é atendida, e aquela mulher que está morta, ela passa a ter vida. Deus responde à oração de Pedro, Deus atende aquele pedido, e o que acontece? A cidade de Jope, da onde aquela mulher morava, começa a conhecer quem é Cristo. Cristo começa a ser glorificado, né, por causa desse milagre. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições diante desse texto. Esse foi um breve resumo do texto. Eu queria compartilhar, tem algumas lições preciosas que eu tenho certeza que vai impactar a nossa vida nessa noite. Amém? A primeira lição que eu aprendo aqui, o texto vai dizer que ela era discípula de Cristo e ela era cheia de boas obras e esmola que fazia aos pobres. E é o interessante, ao ler esse texto e ao ler esse versículo, vai dizer que ela era cheia de boas obras e ela dava esmola aos pobres. Dá a impressão que é a mesma coisa, é uma coisa igual, mas é uma coisa totalmente diferente, né? Boas obras. O que é boas obras, César? Boas obras é quando eu se programo para abençoar alguma vida, algumas vidas. O que é esmola, então? É quando eu sou pego de surpresa e eu preciso praticar um ato de bondade. Então essa mulher que é discípula de Cristo, ela pratica boas obras, ela se programa, que nem eu. Nessa oportunidade eu estudei a palavra, eu se preparei, eu agendei com o pastor Donizete, eu fiz o possível para estar aqui nessa noite para te abençoar, e isso é boas obras. Eu se programei. Hoje é uma noite de frio, eu posso de repente ir embora, não tem nada programado, eu encontrar uma pessoa que está com fome e me pede uma janta, me pede algo para comer. Eu sou pego de surpresa. Então essa mulher aqui, ela me mostra uma mulher que é cheia de Deus. Por isso que ela é reconhecida como discípula. A palavra discípula, discípulo, significa aluno. Então ela aprendeu com Jesus Cristo. E a partir do momento que a gente aprende com Cristo, a gente começa a mostrar que aprendemos. Essa mulher aqui, então ela mostra que ela pratica boas obras, e ela também, no momento que ela é pega de surpresa, ela está pronta a abençoar. Então entenda, meu amado irmão, Deus nos chamou não apenas para ser seguidores, mas para ser discípulos, alunos de Cristo, aonde as pessoas vão olhar para nós e ver que nós exalamos a glória de Deus. Amém? E eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja, sobre esse ministério, sobre você que está assistindo essa live, que você vai exalar o perfume de Cristo. Amém? O texto bíblico vai além, vai dizer que naqueles dias ela adoeceu. E o mais interessante que me chama a atenção, que humanamente, carnalmente falando, nós não entendemos isso. Porque, como eu disse, ela era discípula de Cristo, ela fazia boas obras, ela dava esmola aos pobres. Isso não poderia acontecer na vida dela. Porque, humanamente falando, com a minha mentalidade tão pequena, isso não entra na minha cabeça. Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão disposta a fazer a obra de Deus, e ela ficar doente, ela passar por um momento difícil,
E exatamente isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Pode ser que quando nós caminhamos com Cristo, nós vamos enfrentar várias batalhas no nosso dia a dia, várias dificuldades, e às vezes a gente vai se perguntar: mas Senhor, eu tenho feito a tua obra, eu tenho feito atos de caridade no teu reino, e essa dificuldade vai vir sobre a minha vida. Às vezes a gente questiona, mas entre questionar e entender o propósito de Deus para a sua vida, nós precisamos entender o propósito da qual o Senhor tem permitido essas lutas, essas dificuldades na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então entenda nessa noite, você que está assistindo, você que está aqui nesse templo adorando a Deus, se você está passando por várias dificuldades, é apenas Deus permitindo para extrair de você o seu melhor no momento da provação. Aí eu lembro de Jó, quando ele servia a Deus, o próprio Deus falou da boca dele que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Deus, ele deu vários testemunhos de Jó, e Jó não foi isento por passar de dificuldades. A Bíblia vai dizer que ele perdeu toda a sua família, os seus filhos, né? Até a sua mulher diz para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Ele perdeu toda a sua dignidade, ele passou por enfermidade, mas no momento de tribulação e de dificuldade, a Bíblia vai dizer que ele rasgou a sua veste e adorou a Deus. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos aprender isso. O Evangelho de Cristo é muito diferente do Evangelho que tem sido pregado, né? Como aquele louvor que diz: agora é só vitória, é só vitória. Eu creio que esse louvor deve ser cantado somente para cristãos que já terminaram essa vida, né? Aí ele sim pode adorar com essa música, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Então nós entendemos aqui, através dessa palavra, eu queria compartilhar com os irmãos, que nós não estamos isentos por passar dificuldades, mesmo servindo a Cristo, mesmo fazendo boas obras, mesmo dando esmola aos pobres, nós vamos passar por tribulação. Essa mulher aqui é discípula de Cristo e está passando por várias tribulações. Ela passa por uma enfermidade e essa enfermidade se agrava e ela passa da vida para a morte. Ela vem a falecer. Então entenda, meus irmãos, que a dificuldade ela vai vir sobre a nossa vida. E se nós estivermos preparados e apegados com o Senhor, e nós estivermos focados na nossa missão de vida e no nosso propósito, nós não vamos desfalecer, nós vamos buscar o Senhor em oração e crendo que Ele pode nos livrar de todo mal. Amém? Exemplo disso que eu estou falando é os grandes homens de Deus da igreja primitiva, as grandes mulheres que passaram por várias dificuldades, mas não desistiram. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele passou por cadeias, passou por perseguição, né? Passou por várias tribulações, mas em todo momento ele confiava em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai dizer, ele vai dizer: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Ele também diz que a tribulação do tempo presente, as dificuldades do tempo presente não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Então entenda, meu amado irmão, você que tem servido a Cristo e está passando por várias dificuldades, entenda uma coisa: se você permanecer firme na presença de Deus, Deus vai te honrar no momento certo e você vai passar dessa provação e vai ser aprovado por Deus. O apóstolo Tiago, ele diz em Tiago capítulo 1, versículo 12, que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa que o Senhor prometeu aos que amam. Então entenda que você é feliz em Cristo, por passar por várias dificuldades, que no momento certo Deus vai te premiar com a coroa da vida. Amém? Olha só, o texto vai dizer que ela
colocada num quarto alto. E quando esse texto fala que ela é colocada num quarto alto, eu vejo duas coisas aqui proféticas para a nossa vida. Ela é colocada num quarto alto. Quarto me traz à memória oração. Mateus capítulo 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Quarto fala de oração. Quarto alto também traz algo profético para a nossa vida nessa noite. Alto fala de Deus, fala de um Senhor que está acima dos céus, que está olhando para mim e para você e tem cuidado da nossa vida. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, buscai as coisas que são do alto. Então nós precisamos fazer como essa mulher. Ela passou por dificuldade, ela passou por tribulação, ela viveu um momento de dificuldade ali, porque havia uma perseguição para aqueles que serviam a Cristo. É diferente de hoje. Hoje nós temos a liberdade de estar num culto como esse, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas essa mulher aqui está sendo perseguida, está com enfermidade, mas o nome do Senhor é glorificado através da oração. Os discípulos chamam Pedro. Pedro chega num ambiente de morte. E o que acontece? Pedro vai se colocar de joelho, vai buscar o Senhor em oração. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que possa abençoar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Então a oração ela pode muitos seus efeitos. E se você está passando por várias dificuldades, assim como essa mulher, que ela chegou a morrer, você entenda nessa noite, se você buscar o Senhor em oração, Ele pode mudar a situação da sua vida. Se você entregar o teu caminho, o teu coração a Deus, Ele pode mudar esse ambiente de trevas, esse ambiente de agonia, ansiedade. Ele pode trazer vida para você, através de uma coisa, da oração. Pedro ele entendia isso. E isso ele entendia por experiência própria, aonde ele vivia uma vida de pescaria e ele entregou a sua vida a Cristo. Ele buscava então a Cristo a direção da sua vida. E a partir do momento que você busca o Senhor em oração e tem uma vida dedicada à oração, você começa a testemunhar do poder de Deus. Esse homem é um homem carnal como eu e você. Ele se põe de joelho e uma pessoa ressuscita. Então, o que Deus pode fazer pela minha vida e pela sua vida? Deus ressuscitou uma mulher que estava morta já, não respirava. Se pelo menos tivesse um pingo de vida, mas não tinha, já tinha morrido. E Pedro ora, e essa mulher ressuscita. Então, o que é impossível para Deus, para a sua vida? Talvez você está passando por um momento bastante tenebroso, como essas pessoas passaram, de luto, de dificuldade. Eu não estou querendo dizer que Deus pode ressuscitar uma pessoa que já morreu da sua família. Eu quero te dizer nessa noite que através da oração Deus pode ressuscitar sonhos que estão mortos dentro de você. Que Deus pode trazer uma transformação no seu ambiente familiar, na sua vida amorosa, em todos os setores da sua vida, através do quê? Através da oração. A oração ela pode muitos seus efeitos. E Pedro entendia isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai dizer que Pedro estava preso por pregar o Evangelho. E quando ele estava preso ali, havia uma igreja que estava orando por ele. Numa casa, na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. Havia uma igreja clamando. E aquela oração daquela igreja foi ouvida. E Pedro foi liberto pelo poder da oração. Mas o mais interessante que eu aprendo aqui, pastor Donizete, que essa igreja ela não ora por necessidade. Ela ora por propósito. A partir do momento que a gente começa a buscar Deus por propósito, nós temos a nossa vida alinhada com a vida de Deus.
Essa igreja aqui, ela está sendo atendida, mas um tempo atrás ela não foi atendida, a oração delas. Então por isso que eu reafirmo a vocês que essa igreja é uma igreja que ora por propósito. Na primeira oportunidade, quem estava preso era o apóstolo Tiago. E não deu muito certo a oração deles. A oração não foi atendida conforme eles queriam. Tiago foi morto ao fio da espada. E a mesma situação ocorre depois com Pedro. Mas a mesma igreja que orou na primeira vez, na primeira oportunidade por Tiago, não desfaleceu, não desanimou que a sua oração não foi atendida na primeira vez. Por quê? Porque eles entenderam que a oração não deve ser orada por necessidade, mas deve ser uma oração por propósito. Se o seu pedido do seu coração nessa noite está alinhado com o propósito de Deus, você pode ter certeza que Deus, ele no momento certo, no momento oportuno, ele vai te conceder. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então a oração, ela pode surtir muitos seus efeitos. E isso eu estou dizendo não porque eu li na Bíblia e aprendi, por experiência própria também, né? Eu lembro quando eu se converti ao Senhor Jesus, eu conheci a minha esposa e a gente teve o desejo de se casar, formar uma família. Mas a condição nossa para realizar um casamento, realizar uma cerimônia, não tinha condições nenhuma. Mas Deus colocou dentro do nosso coração, e estava alinhado com o propósito de Deus, que essa cerimônia ia acontecer para o nome do Senhor ser glorificado. E lembro eu, pastor Donizete, toda vez eu ia na mata, na vigília, eu levava uma lista dos presentes que eu precisava, dos móveis, né, dos objetos que eu precisava para colocar na minha casa para casar. E toda vez eu levava aquele papel e segurava na minha mão e orava. E eu buscava a Deus. E o que aconteceu? Deus nos concedeu uma cerimônia de casamento e Deus abençoou com todos os móveis, com tudo que precisava para a gente levar a nossa vidinha, nosso casamento. Então isso é um pequeno testemunho, eu tenho certeza que você tem vários, mas eu quero reafirmar, porque às vezes a gente tem a mente fraca, que Deus, ele pode fazer o sobrenatural através da oração. Eu não sei qual a luta, qual a dificuldade que você está passando, mas uma coisa é certa: se você buscar a Deus em oração, vai ser atendido conforme o propósito de Deus. Bartimeu, ele era cego, ele tinha um problema, e levou até Jesus. O que aconteceu? Jesus respondeu a sua oração. Qual que foi a sua oração, César? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus concedeu, deu a visão a Bartimeu, ele tornou a ver. A mulher cananeia, ela tinha um problema grande na sua vida. Ela tinha sua filha endemoniada. O que acontece? Ela busca o Senhor em oração. Qual que foi a oração dessa mulher cananeia? Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. O que aconteceu? Deus respondeu a oração dessa mulher. Por quê? Porque a oração dela estava alinhada com o propósito de Deus. Qual que foi o propósito de Deus nesse momento? Que Deus quer restaurar a nossa família, que Deus quer salvar a nossa família. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Amém? Então Deus quer restaurar a nossa vida, a nossa família, e nós precisamos buscar o Senhor em oração, em clamor. E nessa noite é tempo de você buscar a Deus em oração. Pedro, ele foi um homem que teve uma experiência extraordinária. A oração dele foi atendida e uma mulher ressuscitou. Então o que é impossível para Deus? O que é impossível? Você está achando que isso que você está passando é impossível para Deus? A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Você precisa confiar em Deus e depositar toda a sua confiança em Deus, que Ele vai responder a sua oração em nome de Jesus. Amém? Então,
eu vejo aqui uma cena muito interessante. Essa mulher é colocada num quarto alto. E o que acontece? Há pessoas ali ao redor do corpo dela. Ao redor do corpo dela. E não basta estar apenas ao redor do corpo dela. Tem pessoas chorando com túnicas na mão. Com roupas na mão. São viúvas que estão lamentando pela morte de Dorcas. E eu aprendo uma coisa aqui, que Dorcas, ela usava um dom, ela usava um talento que ela tinha para abençoar outras vidas. E essas pessoas estão lamentando pela morte dela. Eu queria falar com você e fazer este questionamento também como reflexão para mim. Serve? Qual será o legado que nós estamos deixando nessa terra? Se nós falecemos hoje, qual seria o legado que nós teríamos deixado aos nossos familiares, aos nossos conhecidos, nossos amigos? Essa mulher aqui está impactando toda uma geração, viúvas, órfãos, toda uma cidade está sendo impactada. Por quê? Porque ela, no momento que ela estava viva, ela estava fazendo boas obras, estava dando esmola aos pobres, ela estava dando o seu tempo a Deus, ela estava dedicando o seu dom, o seu talento ao Senhor Jesus. E no momento que ela morre, ela deixa um legado. Então, nós precisamos diariamente estar fazendo essa reflexão. O que eu estou gerando na vida das pessoas? O que eu estou deixando de legado? Eu vou além. Eu pergunto sempre para as pessoas: qual seria a frase que você gostaria de estar lá na sua lápide quando você morresse? Eu vi uns dias atrás, pastor Donizete, uma foto de um pastor amigo meu, que ele é missionário na Europa, ele é bem amigo meu, e ele postou uma foto no Instagram dele de uma lápide lá, estava escrito assim: esse cara amou muito Jesus. Nossa, quando eu vi aquela imagem, não precisou nem de legenda. Nossa, foi uma reflexão muito profunda. Como seria, se eu morresse hoje, qual seria o legado que eu deixei na vida das pessoas? As pessoas vão dar graças a Deus? Ou eu vou impactar toda uma geração? Aquela mulher estava impactando as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas. E quando eu faço esse tipo de trabalho de evangelismo, né, eu ajudo pessoas necessitadas, eu estou querendo gerar isso nas pessoas, deixar um legado. O apóstolo Paulo, ele passou por várias dificuldades, mas quando chegou no final da sua carreira, ele diz: eu combati o bom combate. Ele tinha certeza que ele estava deixando um legado. Ele tinha gerado algo na vida das pessoas. Ele deixou um legado tão grande que mais de 2000 anos nós estamos falando desse homem. E qual será o legado que você está fazendo? Eu queria que você olhasse na palma das suas mãos, aí onde você está. Qual que é o dom que Deus te deu? Talvez você não sabe pregar, talvez você não sabe tocar um violão. Essa mulher aqui, ela não sabia pregar, creio eu. Ela sabia costurar. Ela tinha apenas uma agulha e uma linha. E ela usou esse dom, esse talento para abençoar outras vidas. Tem pessoas que têm passado necessidade, está passando por alguma dificuldade, e você pode ajudar de alguma forma. Deus, ele não te fez uma pessoa vazia. Tem algo dentro de você que você pode ajudar outras pessoas que estão passando por necessidade. Então entenda, meu amado irmão, essa mulher aqui, ela está impactando toda uma geração. E nós precisamos ser dessa forma. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e olhem Cristo em nós. Aí eu lembro que o apóstolo Paulo, ele diz com muita autoridade. Eu acho que eu vou chegar num nível, um dia espiritual desse, aonde ele bate no seu peito e diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha só a autoridade que esse homem tinha. Ele tinha
Deus em seu coração. E não isso como uma arrogância. Até porque ele mesmo diz que ele é o pior dos pecadores. Mas ele entendia que, apesar de ser falha, apesar cheio de imperfeições, ele tinha um coração bom, um coração voltado para a obra de Deus. Então entenda nessa noite, meu amado irmão, você tem algo para oferecer para Cristo. Essa mulher, através de uma agulha, através de uma linha, ela impactou várias vidas, ela ajudou várias vidas. E isso é muito importante, porque o segundo mandamento, nós aprendemos que o primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o nosso próximo, como a nós mesmos. E tem faltado isso. Às vezes a gente falamos que somos cheios de Deus, mas no momento da prática, nós deixamos a desejar. Então tem pessoas ao seu redor, eu creio familiares, pessoas, amigos que têm passado por momentos de bastante dificuldade. E você pode ser um instrumento de Deus. Você pode ser usado por Deus para abençoar essas vidas. Amém? Então eu queria nessa noite que você seguisse o exemplo de Dorcas, aonde com uma pequena coisa ela impactou vidas e deixou um legado. Amém? Olha só, vai dizer que isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. O objetivo principal de a gente fazer a obra, de ter um templo como esse, de ter uma live como essa, antes de tudo é glorificar o Senhor, é te ajudar, é te abençoar, o nome do Senhor ser conhecido é o principal. Essa mulher aqui, essa experiência que eles tiveram, o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, e todos os discípulos, todo mundo que estava ali, viu esse milagre da ressurreição, de uma pessoa que está morta ressuscitar. E isso acontece somente através de Cristo, através de Deus, através do poder de Deus. Então nós podemos, através dessa palavra, aprender várias lições. Se parar para meditar, nós passamos a noite toda aqui. Mas uma coisa eu queria deixar para os irmãos, é que Deus não te escolheu, te fez nascer nesse mundo para apenas comer, dormir e trabalhar. Deus, ele te chamou a um propósito. E a partir do momento que a gente entende o nosso propósito de vida e a gente cumpre a nossa missão de vida, nós passamos a ser uma pessoa feliz, pessoas alegres que ajudam outras pessoas. Então Deus, ele te escolheu para um propósito. O meu propósito eu já entendi, que é ajudar pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, problemas com drogas, problemas com violência. E olhando para o Evangelho foi escrito há não sei quantos anos atrás. Deus nos dá a orientação para a gente cuidar de viúvas e órfãos. E eu aprendo aqui, eu posso estar errado, que viúva e órfãos naquele tempo era um tipo de classe social que era a mais necessitada da época. Não significa que hoje precisamente seria esse povo que precisa de ajuda. Hoje, aplicando, eu creio que é as pessoas que moram na rua, é pessoas que estão passando por momentos com problemas com drogas. É essas pessoas que nós precisamos se colocar à disposição e usar o propósito que Deus colocou na nossa mão para abençoar elas, para que elas conheçam a Cristo. Amém? Então é essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos com muita alegria no meu coração. Deus, ele quer usar a sua vida como instrumento para a vida dele. Amém? O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Deus diz que não fomos nós que escolheu a Deus, mas Deus nos escolheu para que nós vamos e damos fruto, e esse fruto permaneça. Fruto. Deus nos escolheu para produzir fruto. E o que é esse fruto? Abençoar outras vidas. Amém?
É essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria fazer uma oração e eu passo a palavra para o pastor Donizete. Amém? Você que está em casa assistindo essa live, você que está no templo, eu queria que você curvasse a sua cabeça e orava comigo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar em comunhão com o pastor Donizete, toda a congregação aqui na Cidade Alta, na Assembleia de Deus. Que o Senhor possa mesmo mostrar para nós, direcionar a nossa vida e que através de nós, Pai, o seu nome seja glorificado. Assim como o Senhor fez com Moisés, quando descia do monte, as pessoas observavam a glória do Senhor sobre a vida dele. Assim como o apóstolo Paulo, que glorificou, ele combateu o bom combate nessa vida, enquanto esteve vivo, ele cumpriu o seu propósito. Uma pessoa que antigamente ia totalmente contra a palavra, ele passou a ser um homem que cumpriu o propósito diante de Deus. Pai, nos ensina, mostra, direciona a nossa vida a esse propósito, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado, tanto nesse bairro da Cidade Alta, como toda a cidade de Nova Esperança, Paraná, as nações, Pai. Venha conhecer o Teu nome, através de pessoas que se colocam à disposição do Teu reino. Que seja com uma agulha, que seja com um violão, que seja com um microfone, que seja com um dom que o Senhor entregou nas vidas deles, Pai. Eu oro por essa noite, entrego essa palavra, que essa palavra venha fazer sentido na vida dos meus irmãos, Pai. De todos aqueles que estão nas redes sociais, que possa trazer um impacto muito profundo, em nome de Jesus. Amém. O culto ficará gravado e você poderá conferir e ver em ordem de execução os vários elementos que compõem a liturgia, os quais estão ligados por um fio condutor, que é o tema do culto: propósito, missão de vida, tendo como texto base Atos capítulo 9, versos 36 ao 42, que fala sobre a vida de Dorcas. A liturgia ela é montada a partir da definição do tema e do foco que se dará sobre ele. Definimos o tema, o foco, o dia e a hora do culto e delimitamos também um tempo disponível para o sermão. Chegado o momento de executar a liturgia, iniciamos o culto com um vídeo, acolhimento e oração. A gente planejava cantar 4 músicas, cantamos 3, realizamos o ofertório e proferimos o sermão. Estamos fazendo agora as considerações para em seguida encerrar o culto com a bênção apostólica. O ensino na grade curricular da educação básica, nos cursos oferecidos pelas universidades, dentre eles o bacharelado em teologia, tem por objetivo ensinar, dentre outras coisas, essas técnicas pedagógicas que foram aplicadas na elaboração, no desenvolvimento do culto de hoje. E o conhecimento abre as janelas da alma e nos dá melhores condições para usarmos com assertividade nossos olhos, nossos ouvidos e intuição, com benéficas consequências para a visão interior. Para viver o Evangelho, nós precisamos aprender suas verdades. Portanto, adoremos, oremos, peçamos ao Senhor nosso Deus que nos ajude para que aprendamos, nos poucos dias da nossa vida, viver para alcançar um coração sábio.